Hoje eu vou contar a história de alguém que é tão bela, mas tão bela, que mata todos os homens só de olhar. Essa é a história de diversas deusas, mas hoje eu vou trazer a história de Afrodite e também de Medusa. Bom, a gente deve conhecer essas duas, né? Primeiro eu vou apresentar Medusa. Medusa, aquela que se tem cabelos de serpente. Vamos dar uma contextualizada sobre Medusa e entender por que a beleza seria algo a ser temido. Medusa, ela é uma das três irmãs Górgonas. De acordo com a mitologia, uma das versões, claro, ela já teria nascido Górgona e não teria sido transformada. Só que diferente das suas outras duas irmãs Górgonas, a Medusa seria a única delas que seria mortal. E aqui a gente também tem a outra versão, que é a versão mais conhecida do mito, que é a história de Poseidon e Medusa. De acordo com a história, Medusa era uma sacerdotisa do templo de Atena. Lembrando que essa versão de Poseidon e Medusa é uma versão romana do mito. Então, eu tô falando Poseidon aqui, só que no caso seria Netuno. Mas voltando para o mito, Poseidon ele teria abusado de Medusa dentro do templo de Atena, e então Atena teria, por castigo, transformado Medusa em um ser que teria cabelos de serpente. Sim, o mito não diz que Medusa tinha cauda de serpente. Ele apenas diz que Medusa, ela tinha cabelo de serpente, e em algumas versões é dito que Medusa também possuía asas. Então, essa ideia de Medusa ter um cauda de serpente, na verdade é uma junção com outro mito, por exemplo, o mito da Lâmia, que é uma criatura metade mulher, da cintura para cima, e metade cobra da cintura para baixo. Ou da própria Equidna, que também tem a mesma característica, metade mulher para cima e metade serpente para baixo. Mas voltando, a ideia de Medusa é que você se transformaria em pedra ou morreria instantaneamente se olhasse para ela. Medusa aqui, ela reflete o ideário da beleza, a beleza feroz, que mata, que escraviza a pessoa. Toda vez que um homem olha para ela, poderia se transformar em pedra ou morrer. Lembrando que, de acordo com a versão, apenas homens morreriam se olhassem para Medusa. Porque, de acordo com o castigo de Atena, nenhum homem mais poderia olhar para Medusa. Claro, existe versão para versão, mas existem algumas versões que qualquer um morre se olhar para ela. Mas existem algumas que apenas os homens morrem se olhar para Medusa. E Medusa, ela aqui personifica a ideia de uma beleza sedutora, aquela que faz com que você queira olhar, mesmo que seja extremamente assustador. Medusa, ele é um ser extremamente curioso para os olhos humanos, porque é algo extremamente complexo. Imagine uma mulher com cabelo de serpente e asas. Você quer olhar, você tem o desejo de olhar, mas se você não você olhar, você morrerá instantaneamente. E isso é o paradoxo da beleza. Uma beleza que quer ser alcançada ao máximo. Só que sempre que você tenta alcançar essa beleza, sempre que você se olha no espelho, você acaba vendo um monstro. Você não é mais o que você é originalmente. E aqui a gente vai trazer, e a outra partida, a história de Afrodite. Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza para a mitologia grega, Vênus também na mitologia romana. E Afrodite aqui, ela tem diversos contextos, diversas histórias. Mas a versão mais conhecida é que ela seria ou filha de Poseidon e Dione, ou a mais conhecida que ela teria nascido da castração de Urano. Na hora que o seu saco escrotal teria caído do oceano, as espumas que teria gerado no oceano, Afrodite teria nascido dali. Mas por que eu estou falando isso? Porque, para os gregos, Afrodite também é uma deusa extremamente selvagem, sendo associada muitas vezes a diversos animais, como ursos, lobos e etc. Inclusive, dentro de umas passagens, dentro dos hinos homéricos, Afrodite ela tem uma relação com o herói grego Anquises. Lembrando que é Anquises, não confunde com Aquiles.
Anquises é um outro personagem da mitologia dos hinos homéricos da mitologia homérica. E é dito que dentro do seu... Quando ela ia se deitar com Anquises, ela o chamava para a floresta, lá para elas terem relações. Mostrando aqui a evidência de um ser extremamente selvagem, levando o homem para a floresta para se deitar. Após o seu leito, depois de ela ter se deitado com ele, ela mostra uma outra face para Anquises. Uma face que é extremamente assustadora. Se lembrando que Homero, quando ele vai dizer aqui, ele usa duas palavras diferentes. Quando ele se refere à face de Anquises, ele fala a própria palavra face. Mas, quando ele vai se referir ao face de Afrodite, ele se utiliza uma palavra grega que se aproxima muito da palavra face, só que também se aproxima da palavra serpente. Essa é uma deusa de faces de serpente, que é uma terrível e impossível comparação com Medusa, que ela pode ser olhada de frente, mas com um brilho insuportável. É o terror. Ou seja, Afrodite, ela pode ser olhada, mas o seu rosto nunca pode ser olhado depois disso, pois aí ela mostra o lado selvagem, o lado de uma deusa quitônica ligada à morte. Um lado extremamente terrível e assustador. O lado que se o homem olha, ele acaba vendo o medo daí de ver. Então, Afrodite assume dessa forma o seu lado negro e devorador, que exige uma compensação aos dois ofertados por ela. Então, se o homem se deita com Afrodite, ele deve dar algo em troca. Aí mostrando novamente o lado assustador da beleza. Enquanto, mesmo ela sendo a deusa do amor e da beleza, ela pode se mostrar uma face extremamente assustador e aterrorizante, remetendo também a Medusa novamente. Enquanto a Medusa é o ser que era, em algumas versões, uma mulher extremamente bela, e a Atena transformou ela em uma outra face da beleza, uma face que também é curiosa. Lembrando que o belo não é só os conceitos que nós temos hoje em dia. O belo é algo que desperta a nossa curiosidade, nos instiga a querer ver. E isso faz com que Afrodite e a Medusa sejam dois seres extremamente belos e atraentes, mas que apenas o olhar é capaz de nos evaporar, petrificar e matar. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo um pouco mais curto. E se gostarem, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Também confira outros vídeos aqui no canal, como a história da imortalidade, da qual eu fiz alguma comparação entre Deadpool e a história de Teotono. Também confira outros vídeos também, como Seriam os Humanos o Erro, da qual eu trago a história de Prometeu e Pandora e a criação das 5 raças humanas, trazendo um diálogo com a filosofia. E existem outros vídeos também, como a história própria de Hades e Perséfone e a história de Vlad Tepes. Obrigado, e esse foi mais um Através do Tempo.